Bom, boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou o Ronaldo, eu vou cobrir a matéria de inglês aqui com vocês, tá? Algumas pessoas já conheço de outros carnavais, de outras vistas aí, Corumbá é pequeno, né? Mas tem algumas pessoas aqui para mim que são novas e eu já começo falando que não se assustem, tá? A aula que eu dou num curso de preparatório para concurso ou vestibular ou qualquer prova é diferente do curso que é o curso de inglês, tá? Então aqui vocês vão ter o contato com o inglês através do reconhecimento de leitura e a parte gramatical para vocês poderem fazer a prova de vocês com mais tranquilidade, tá? Só para eu ter mais ou menos uma ideia aí de como vocês estão do inglês, como você classifica o seu nível? Quem acha que tem um nível bom de inglês, assim, levanta a mão. Quem acha que tem um nível razoável de inglês, levanta a mão. Levantou a mão? Você levantou a mão? Então, boa pergunta, né? O que seria o nível bom e o nível razoável? Aquele nível bom é aquele nível que te permite você compreender algum texto, por exemplo, né? Sem você ficar tão dependente de tradução, por exemplo. Você ficar preso nas palavras que você não conhece. O nível razoável, você reconhece aquela palavra ou outra, mas você ainda precisa de uma forcinha para compreender todo o texto, né? E o outro nível, que é o nível... Cara, eu vou chegar lá, porque eu não chamo ninguém de nível ruim, para mim não existe ruim. É o nível que a gente vai precisar mexer, tá bom? Então, para a gente poder começar, vamos apresentar. Eu sou o Ronaldo, como eu falei, né? Professor de inglês já há um tempinho. Eu sou nascido no Rio, mas eu moro em Corumbá, fui criado em Ladário. Sou libriano, sou professor de inglês, amo cozinhar. Dog lover, como eu estava falando ali com a minha amiga, qual é o seu nome? Rihanna. Com a Rihanna? Rihanna! Você canta também? Não? E gosto de fazer exercício físico, tá? Além disso, eu estudo bastante em relação a processos de linguagem, porque eu me interesso muito pelo ensino de línguas, tá? Então, muitas coisas que eu trago para a sala de aula é justamente sobre como essa linguagem ela funciona no dia a dia. Eu tenho uma página no Insta, se depois quiserem dar uma olhada, esse é o @, tá? E qualquer contato que vocês precisem para tirar dúvida, meu telefone está ali e eu também estou no grupo de vocês do Fita, beleza? Bom, qual é a minha formação profissional? A minha formação dentro de faculdade, eu tenho a minha primeira formação que é em psicologia, sou psicólogo também, e eu tenho uma especialização em gestão de pessoas. Eu fiz essa especialização pelo FMS e a mais recente é a de Cambridge, que é o curso Celta. E esse ano, se tudo der certo, eu vou para o Delta, que é o curso acima do Celta. Então vai ser aí 1 ano e meio de batida estudando inglês, e aí quem sabe, né, mais para frente, partir para Londres, se tudo der certo. Vambora, vambora. Bom, eu sempre trabalho com conquistas, né? Porque cada um tem uma conquista que é pessoal ou uma conquista profissional. Então a gente tem que valorizar isso também. E essas são as principais conquistas pessoais, que são os meus momentos no intercâmbio. Esses caras aqui são os caras que moraram comigo durante 1 ano e meio aí, mas no meu curso em todo, lá na Irlanda, foi 2 anos e meio. Então, assim, é uma experiência que eu tive e foi uma experiência louca. O pessoal fala que entrar no Big Brother é uma experiência louca. Talvez seja, né? Mas sair do país para ir trabalhar com uma coisa que você não sabe que vai ser da sua vida, também é uma experiência louca. Lá eu aprendi a fazer café e aprendi a cozinhar. Mas eu senti falta de dar aula de inglês. Então, por isso que eu voltei para o Brasil. Tá bom? Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre como vai ser o curso, né? A banca é a FAPEC. Eu já procurei algumas questões, já estudei a prova para vocês, tá? Não é difícil. Ela vai mesclar bastante questão de palavras relativas a sinônimos, palavras relativas à classe gramatical e interpretação de texto. Então, tudo isso a gente vai ver. A prova no dia 13, né, de março, são 60 questões com alternativas, né, contendo 5 alternativas, e não pode zerar, senão você é eliminado da disciplina, correto? Como fica a disciplina de inglês? Bom, a disciplina de inglês ela tem 5 questões e ela vale 5 pontos. E aí está a importância na dedicação do curso, né?
Eu sei que nossas aulas serão os domingos. Domingo à tarde, não é um horário assim, meu Deus, nossa, que vontade de ir para a aula do Ronaldo. Acabei de almoçar, quero tirar aquele cochilo, né, assistir Netflix. Mas é esse esforço que estão fazendo aqui agora que te coloca na frente de muita gente. Então, a gente vai dar bastante atividade para vocês hoje, para vocês focarem justamente nisso aqui, ó. São apenas 5 questões, pessoal. Mas lembrando ali em cima que não pode zerar. Então, pelo menos uma questão vocês vão sair de lá com a certeza que vocês acertaram, tá bom? Se conseguir as 5, melhor ainda. O meu objetivo aqui é esse. Bom, o que cai na disciplina de língua inglesa? Compreensão e interpretação de texto. Então, sentido global, localização de determinada ideia, palavras cognatas. Então, hoje, nosso encontro vai focar nisso aqui, ó. Tá? Primeira parte do nosso encontro é isso. Segundo momento, conhecimento de vocabulário fundamental e de aspectos gramaticais em nível funcional. Ou seja, como acessório e compreensão do texto. Basicamente, pessoal, essa questão de conhecimento de vocabulário aqui, ele vai avaliar com vocês sinônimos, e significados. Atividades de sinônimos, eles vão pedir uma alternativa, por exemplo, uma questão. Qual palavra substitui essa palavra aqui sem trocar o sentido? Tá? E o significado é você olhar aquela palavra no texto e entender o que ela está dizendo para você poder fazer isso aqui, ó, a compreensão. Tá? Hoje a gente também vai testar isso, só que de forma bem breve. O meu foco inicial aqui é trazer isso aqui, ó. E por que é importante, vamos colocar assim, entre aspas, né? Ensinar vocês a ler. Porque quando lemos numa língua estrangeira, nós não lemos da mesma forma que lemos no português, correto? Quando você lê numa língua estrangeira, por exemplo, o que você tem em mente? O que você busca ao ler numa língua estrangeira? Tradução. A ideia imediata é traduzir, trocar para a língua que eu conheço. Então, a gente vai começar com as formas de leitura. Bom, quando lemos em nossa língua materna, nós utilizamos uma variedade de habilidades de leitura, dependendo da natureza do texto que estamos lendo. Isso quer dizer que a gente não lê, por exemplo, um anúncio de um ônibus da mesma forma que eu resolvo a prova da FAPEC, correto? Todo mundo concorda? Por quê? A resposta no próximo parágrafo ali, ó. Quando a gente lê o informativo de ônibus, a gente vai escanear a informação que a gente precisa. Então vai ser o quê? Horário, de onde sai, quando retorna, quais são as opções de ônibus que a gente tem, tá? Já a prova, um exame, por exemplo, um teste, a gente vai se concentrar em determinado ponto para poder fazer a compreensão daquela questão, tá? Então aí vai estar uma diferença em como o nosso cérebro fará a aquisição de uma informação para outra informação. Bom, se vocês tivessem que analisar esse informativo de ônibus aqui, por exemplo, se caísse na prova de vocês, quais seriam as informações, por exemplo, que você levaria em conta, sabendo que é um informativo de ônibus e que ele serve para uma viagem? Horário, que mais? O terminal. De onde sai, para onde vai. E as datas, né? O preço é uma informação talvez relevante, mas se a data, por exemplo, é a data que você precisa ir ou não, ok? Se o preço que você precisa pagar é aquele ou não. Então você vai buscar informações específicas. Agora, vamos ver a diferença disso? Vamos supor que essas sejam as questões da prova. Não são, tá? São da minha página.
mas eu coloquei aqui 2 quizzes, 2 perguntas para vocês responderem. Baseado no que vocês sabem de inglês até o momento, analise a primeira parte ali e a segunda. E me diga, qual a resposta correta? Primeira é B? Bom, vamos lá. Aham. Aham. Bom, nesse caso, essas 2 perguntas, elas vão exigir 2 coisas de vocês. A primeira coisa, conhecimento gramatical, né? As 2 perguntas são relativas a classes gramaticais. E o segundo momento é você interpretar essa gramática dentro desse contexto. Então, por exemplo, eu começo com aqui, ó. Where your brother... Nananã. E aí, a resposta é he, nananã, in a school. He is a teacher. Então, aquela informação ali. He is a teacher. Me descreve o quê? Que ele é professor, é a profissão dele. Então, é uma coisa que é uma verdade. O meu tempo verbal que trabalha com verdades absolutas, gostos, preferências, é o... Present Simple. Esse aí, esse carinha. E aí, no meu Present Simple, eu sei que os meus auxiliares são do e does. Mas aí o do, ele vai cobrir certas pessoas, que serão I, you, we, they. E o does vai cobrir he, she, it. Correto? Beleza. Ah, Ronaldo, mas aqui todas trazem does. Perfeito, a gente sabe disso. Mas aí, eu te pergunto, e essa pergunta aqui, o que ela me indica? Ela me indica que quando eu uso o meu auxiliar does para começar a minha pergunta na terceira pessoa do singular, eu não flexiono o meu verbo. Qual é o meu verbo aqui? Work. Então, o meu verbo é to work. Se eu não flexiono o meu verbo, ele não vai ter nenhuma terminação. Então, eu vou manter o work. Aí me sobram quantas opções? Se o meu verbo não vai ter nenhuma flexão, não vai ter S ou ES, me sobram quantas opções aqui? 2, que são A e B. Então a C a gente já elimina. Aí, esse espaço aqui me indica que eu estou falando de uma afirmativa. E é ele. Exatamente. No present simple, quando você trabalha a terceira pessoa na forma afirmativa, o seu verbo flexiona. A depender do verbo vai ser S, ES ou IES. Nesse caso, o verbo é work. Flexionado, ele vira works. Aí eu matei minha charada. Eu tenho que minha sequência vai ser thus, work, works. Qual sequência é? A ou B? A ou B? B. Very good. Pessoal, não se assustem quem nunca viu essa questão gramatical ou quem já viu não está lembrando. A gente vai chegar nesse ponto, tá? Mas aí mostrando a diferença de como a gente fez a leitura de um informativo para essa questão de uma prova, digamos assim. E esse lado aqui, gente? O que eu vou falar aqui? Se aqui eu falei de tempo verbal, present simple, aqui eu vou falar de comparativo, né? E como é que eu faço comparativo no inglês?
Alguém tem alguma ideia? Quando é verbo curto, você acrescenta IR. Quando é verbo longo, você coloca more. Exatamente, o adjetivo, very good. Então, a gente tem aqui uma raiz. Qual que é essa raiz? Qual que é o meu adjetivo aqui? Cheap. A palavra cheap, quando você pensa e você fala ela, você acha que ela é uma palavra longa ou uma palavra curta? Curta, cheap. Então, seu nome? Sara. De acordo com a Sara, se o adjetivo é curto, a gente acrescenta ER. Exatamente. Mas e esse more aqui na frente? Exatamente. O more, ele vai acompanhar adjetivos longos. Por exemplo, more. Qual que é o contrário de cheap? Expensive. Olha a diferença. Aqui eu falo cheap, uma sílaba só. Expensive, 3 syllables. Então aqui o more vai acompanhar o meu adjetivo que é longo. E aqui o ER vai acompanhar o meu adjetivo que é curto. Se a regra é essa, eu posso ter more cheaper? Não. Então minha alternativa vai ser ok? E aí, como é que eu adivinho isso, Ronaldo? Bom, gente, parte disso é estudando, tá? A gente vai chegar no momento que vamos ver os present simple e os comparativos, porque eles sempre caem em provas, tá? Mas o principal é você lembrar e analisar bem as alternativas. Porque aqui a diferença é em um S. Aqui a diferença é num ER e um more na frente. Então, se você não prestar atenção nas pegadinhas que forem aparecer na prova, você pode acabar errando a questão. Beleza? Então, nesse ponto, a nossa leitura ela é focada em buscar a informação que eu preciso. E para isso eu preciso analisar o que vem antes e o que vem depois. Percebe então que quando a gente faz uma leitura para uma prova é muito mais complexa? Certo? Só que ela pode ser rápida, ela pode ser assim, como posso dizer, mais sucinta. O que vocês acham? Pode. A gente vai trabalhar agora com algumas técnicas. Bom, tipicamente, os leitores utilizam diferentes habilidades quando eles entram em contato com o texto. E a gente não faz isso de forma consciente, tá? Tudo que a gente faz é de forma inconsciente, mas é um processo espontâneo. E essas atividades funcionam assim. Scanning, scan reading, é quando a gente lê para encontrar uma informação específica. Por exemplo, eu já apaguei, eu tinha essa mania, tá pessoal, de escrever e apagar, escrever e apagar. Aqui eu escrevi sinônimos. Sinônimos. Se aparece uma questão lá que te diz qual palavra, qual alternativa traz um sinônimo para a palavra tal sem mudar o sentido da frase. O que você precisa fazer ao analisar essa questão? O texto está lá para você. O que você precisa fazer para analisar essa questão? Vou repetir a pergunta. Qual palavra é um sinônimo para a palavra tal e pode ser substituída sem mudar o sentido da frase no texto? O texto está lá. Então, o que você tem que fazer? Exato, encontrar a palavra no texto. E para encontrar a palavra no texto, você vai fazer esse processo aqui, ó, de scan. Então, se a palavra, por exemplo, é
holiday. Eu vou ter que encontrar a palavra holiday no texto e encontrar uma opção que seja idêntica, parecida com aquela minha palavra ali, que não mude o sentido da frase. Pensando no holiday, o que pode ser parecido com holiday? Não sei se eu ouvi ou não ouvi. Vacation. Então, por exemplo, se a minha opção lá for letra C, vacation, e a minha palavra que é para ser entendida é holiday, elas se substituem. Beleza? Mas para encontrar essa palavra no texto, eu tenho que ter feito uma coisa antes, que é o skim, or, faltou o K ali, ó, skim, or gist reading, que é quando a gente lê para pegar uma ideia geral de um texto. Beleza? Quando você vai ler, por exemplo, uma receita de bolo, você faz o processo de scanning, procurando informação por informação, ou um processo de skimming, procurando ver a ideia num todo? Hã? Scanning? Scanning? Alguém discorda? Alguém concorda? Pensem mais um pouquinho aí. Mas, se vocês forem ler, por exemplo, uma chamada num jornal não, né? Uma revista, por exemplo. Você vai fazer o processo de skimming ou scanning? Skimming, por quê? Primeiramente, vai te chamar a atenção o título. E aí você vai procurar por informações que são relevantes para você. Ok? Então, esse processo, esse tipo de leitura, é como a gente chama de leitura dinâmica, a leitura mais rápida. Nós também temos a leitura intensiva, que é quando a gente lê para buscar informações sobre o texto. Geralmente, esse tipo de leitura aqui é aquele que a gente faz na faculdade. Vai ter prova, são 2 apostilas para ler e você tem que ter aquela leitura intensiva, para você poder conseguir acumular o maior número de informação possível. E o último é o reading to infer, que é quando a gente lê, a gente faz uma ideia daquele texto, do que do que o autor quer dizer, e a gente infere a partir do que ele escreveu, tá? Então isso também é uma técnica que a gente utiliza nos concursos, tá? De acordo com o texto ou de acordo com o autor, podemos entender que às vezes o autor não vai deixar lá, como a gente fala no inglês, né? Crystal clear para você, não vai estar lá estampado. Ó, filho, a resposta é essa aqui. Mas se você utilizar a ideia da inferência, depois de fazer a leitura, você vai conseguir entender o que o autor quer dizer. Então esse processo também é inconsciente. Voltando lá na receita do bolo. É skimming ou scanning? Depende de quem vai fazer o bolo ou depende do tipo do bolo? De quem vai fazer o bolo? E aí? Eu acho que talvez dependa, porque se for tipo, a receita, por exemplo, só as palavras e a quantidade, seria o primeiro, e se for tipo, a receita de passo a passo, você tem que entender a ideia geral. Sim. Para isso, pessoal, você vai utilizar as duas leituras, tanto a de skimming quanto a de scanning. A de skimming vai ser quando, por exemplo, está lá a receita de brigadeiro no pote, não sei. E aí você nunca fez aquilo, tem uma foto de brigadeiro no pote. Opa, isso é interessante. Vou precisar do quê? Rapidamente passando por cima, você vai ver se você tem alguns elementos. E aí você vai analisar o passo a passo. E esse tipo de leitura vai ser através do scanning. Então você acaba utilizando as duas. Nem sempre só um processo é suficiente, tá? Às vezes a gente faz 2 ou 3 processos desses para poder compreender. Vamos fazer um exercício aqui agora. Abaixo aqui temos alguns tipos de textos. Eu quero que vocês me digam quais seriam as habilidades que vocês usariam para fazer esse tipo de leitura. Aqui saiu ainda sem um K, tá? Mas é skim, S-K-I-M.
Que tipo de habilidade, que tipo de técnica você utilizaria para fazer isso aqui, ó? A leitura de um artigo acadêmico que nós precisaríamos ler para realizar uma resenha que estamos escrevendo. Seria só um ou tem mais alguma? 2, 3, 4, qual seria? 3, 2, 3 e 4. Por quê? Bom, primeiramente você vai bater o olho no artigo, alguma coisa vai te chamar a atenção para saber se ele é relevante para você. Feito isso, você vai ler com o intuito de pegar informação, já que você tem que escrever uma resenha sobre isso. E o for, você vai ler o que aquela pessoa escreveu no artigo para basear a sua resenha e poder entender através do que o autor escreveu. Então, para esse tipo de informação, você faria 2, 3 e 4, por exemplo. Qual habilidade ou técnica você usaria para achar um número numa lista telefônica? Vamos ver? Por quê? Hã? Não entendi? Exato, os seus olhos vão chamar a atenção para o que você procura. Então, você procura, por exemplo, numa pizzaria. Geralmente os informativos têm lá o desenho de uma pizza, um número gigante, então você vai ser atraído, digamos assim, por esse tipo de informação. Um editorial de um jornal em um tópico que você goste bastante. Yes, muito bem. 3 e 4, por quê? Se você gosta, você vai querer ler em detalhe, você não vai só passar por cima, correto? E geralmente, quando a gente faz a leitura de alguma coisa que é informativa, a gente acaba tendo uma inferência sobre o que o autor escreveu. E o último, um anúncio para um trabalho que talvez seja adequado para você. Um, 2 e 3. Então, por exemplo, no scanning, você vai procurar informações relativas a, talvez, remuneração, carga horária, coisas nesse sentido, ok? O 2 é exatamente sobre o que é a vaga, aquela pincelada, digamos assim. E o 3 para você ver com mais detalhes, quais são as funções, o que você vai ter que fazer. E todo esse processo, como eu falei anteriormente, ele é inconsciente, mas ele é espontâneo. A gente não tem consciência quando a gente está lendo, por exemplo, aquilo é skimming ou scanning. Por isso que pensar nisso agora é um pouco mais complicado. Mas é importante, por quê? Quando a gente está lendo numa língua estrangeira, a gente já viu que o nosso principal foco é achar alguma coisa que nos conforte. E aí, nesse momento, é a tradução que nos chama mais atenção. Mas você pode utilizar um dicionário na prova de concurso? Não. E aí, o que eu faço nesse momento? Bom, nesse momento tem que me lançar de alguns recursos para entender o que o texto fala. Então, por isso, eu preciso conhecer as técnicas de leitura. Só que, se eu fico lendo e eu fico dependendo de tradução, ou fico preso em algumas palavras, quais são os possíveis problemas desse tipo de leitura? Essa leitura dependente. O que você acha que pode trazer como consequência? Falar ao mesmo tempo, não consegui ouvir. Desculpa, fala. Exato. Que mais? Exato. Quantas questões são na prova de vocês mesmo? Não, no total. 60. Vocês vão fazer só inglês? Português também tem muito texto, correto? Vai cair matemática também, não vai? Matemática tem cálculo que vai fazer sua cabeça ficar assim, ó. Buf. E aí tem lá inglês, que é numa outra língua. Cara, você acha que eu vou ter 2 horas para ler um texto em inglês? Não vou. E aí? Se eu ficar dependendo de palavrinha por palavrinha, eu não vou responder uma questão. Eu não vou sair do texto. Então, as minhas consequências são, na verdade, né?
A gente quebra o ritmo da leitura, a gente perde a linha de raciocínio e a gente gasta muito tempo na leitura. Então acontece que a gente fica tão dependente de uma palavra e às vezes aquela palavra não impacta em nada o nosso texto ou a nossa compreensão. E vocês vão ver isso com o decorrer do tempo. Bom, para a gente fazer um resumão aqui de skimming e scanning. Skimming é uma leitura rápida, ela traz a ideia principal do texto, familiarização do tópico, ela produz essa ideia de predição, então o que o texto vai dizer, o que esse autor quer me falar, e geralmente essa técnica ela é feita através da leitura da primeira sentença de cada parágrafo. Caso a sentença seja muito curta, geralmente a gente lê até umas 2 ou 3 linhas depois. Por quê? Quando a gente tem uma estrutura de parágrafos, cada parte inicial do parágrafo vai introduzir um tópico. Ele vai dar sequência ao que a gente está falando. Então, geralmente, se a gente lê as primeiras linhas, a gente começa a fazer essa seleção do que esse texto trata. Já o scanning é uma leitura objetiva, porque a gente vai buscar localizar informações no texto. Fala, digníssimo, tudo bem? Você acabou de ter acesso ao início de uma das nossas aulas da turma presencial para o concurso da UFMS. E aí, gostou? Então eu tenho uma novidade para você. A partir de agora, você também pode ter acesso ao mesmo conteúdo que os alunos da turma presencial recebem. Sabe como você faz? Você acessa o nosso site fitaconcurso.com.br, clica no link da turma desejada e passa a pertencer à nossa turma EAD. Na turma EAD você vai ter acesso a todas as aulas gravadas e também a todo o material que o aluno da turma presencial também recebe. E além do mais, você vai ter acesso à nossa mentoria. Ficou interessado? Então acesse o nosso site e passe a pertencer à família que mais aprova na região. Te aguardo. Até mais!